Quais que são as diferenças entre o inferno e o umbral? Tem muita gente que ainda não sabe. E elas são realidades realmente assim, muito parecidas. Só que existem muitas diferenças. O umbral, por exemplo, ele não é o inferno eterno. É uma fase que é muito difícil na jornada espiritual do indivíduo, porque envolve choque, envolve purificação e principalmente envolve realinhamento. E a gente pode dizer que a maioria de nós já esteve no umbral ou ainda vai dar uma passadinha por lá. Lá é um lugar que definitivamente, provavelmente todo mundo vai passar em alguma etapa da existência. E o que eu quero trazer para você no vídeo de hoje é o que esperar, o que fazer e o que a gente precisa entender sobre lá. Porque, para quem não sabe, tem muita gente que acaba ficando presa por milênios dentro do umbral. Eu não sei, eu não quero ficar presa lá muito tempo. Eu quero conseguir sair de lá. Para isso, a gente precisa do conhecimento. E eu vou te trazer algumas curiosidades. Por exemplo, se você sente um peso, assim, coisas emocionais, algo mais profundo, você sente muita tentação que não consegue entender, ou se muitas coisas se repetem na sua vida, padrões de dor, pode ser que você esteja vivendo ecos dessa dimensão que vem do umbral. Você pode até estar sintonizada com essas vibrações. Isso não quer dizer que você está presa lá, mas isso quer dizer que existem respingos dessa faixa vibracional que estão te atingindo agora na tua vida. Mas o mais importante de ressaltar aqui é que existe sim saída. A gente precisa ter expansão da consciência, praticar o bem o quanto máximo a gente puder melhor e buscar o nosso resgate interior, o nosso resgate espiritual. Esse é o primeiro passo de cura para que a gente consiga encurtar a nossa trajetória lá no umbral. Só que hoje eu não vou parar só nessas explicações mais simples. Eu vou te mostrar algumas curiosidades, 3 coisas que eu tenho certeza que vão te surpreender. Sobre o umbral, sobre o inferno, sobre a existência, coisas que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Então acompanhe esse vídeo comigo até o final, que você não vai se arrepender. Bom, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, famosa mãe de santo, né? E eu quero te convidar a conhecer a minha loja Beleza de Padilha. Esses brincos de rosa vermelha do modelo pequeno tem lá no meu site. Pouquíssimas unidades, se não me engano, acho que já tá na ponta de estoque, hein? Acho que só tem umas 2 ou 3 unidades, enfim. Temos esse brinco de rosa vermelha, acessa, tem o link aqui na descrição. É o Tudo Sobre Umbanda, lá tem todos os resumos dos meus links, tá? E também temos o nosso sistema de mentorias espirituais, o Caminhos do Axé. Você acessando o mesmo link que está aqui na descrição desse vídeo, por lá você vai encontrar uma imagenzinha bonitinha escrito Caminhos do Axé. Por lá você tem mais informações de como eu posso te ensinar a se conectar com o seu Exu, com a sua pombagira e transformar a sua vida da água para o vinho, do mesmo jeito que eu transformei a minha. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais no tema do inferno versus o umbral. Começando pelo umbral, o umbral ele é mais do que um lugar físico. O umbral ele é conhecido como uma faixa vibratória. Ele é um lugar que tem uma energia densa e essa energia densa ela é gerada principalmente pela consciência em sofrimento, pela consciência que tem culpa, pelo apego às coisas materiais. Então, essa mesma energia, ela pode se refletir também aqui no nosso plano material, por exemplo. Quando uma pessoa ela está mergulhada nesse mesmo tipo de vibração, nesse mesmo tipo de frequência, elas acabam se atraindo, já que esses mundos eles não são separados por, vamos dizer assim, muros consolidados que impedem a travessia dessas energias. Como que isso acontece na prática? Por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão profunda, ou uma pessoa que tem um vício muito grande, ou até às vezes aquelas pessoas que têm aqueles ciclos de autossabotagem, pode ser que elas estejam sincronizadas com uma vibração que está vindo do umbral, por exemplo. Isso quer dizer que ela está presa lá, que nem eu falei no começo do vídeo? Não, não quer dizer que ela está presa lá. Mas isso quer dizer que ela se alinha tão perfeitamente com aquela vibração que aquela energia que está do lado de lá do umbral acaba vindo para o lado de cá. E esse tipo de fenômeno também acontece com ambientes. Sabe aqueles ambientes que a gente sente eles pesados, sabe? Às vezes umas casas que tem muita briga, lugares que tem muita viô, né? Espaçolência, prisões, aquelas regiões que já teve guerra. Isso acaba funcionando como uma
porta, uma porta que vem do mundo espiritual. E a densidade do umbral acaba vindo para cá e se manifestando aqui. E como a gente tem um corpo espiritual, a gente acaba sentindo muitas vezes os malefícios dessas energias. Outro ponto que muitas pessoas não se atentam é na capacidade mediúnica de alguns indivíduos. Por exemplo, sabe aqueles sonhos que a gente tem, pesadelo? É como se a nossa mente ela pudesse acessar os fragmentos dessa dimensão. E elas trazem essas sensações, às vezes, de sufoco, às vezes sensações de peso, sensações de perseguição, por exemplo. E por que tudo isso parece tão real? Por que quando a gente acaba sentindo uma vibração do umbral, parece que é algo daqui, algo vívido, algo de verdade? Porque espiritualmente não existe uma separação. O umbral, na filosofia que a gente traz do nosso templo, é que aqui é o umbral. Só que a gente está num nível de percepção que impede que a gente tenha uma visão completamente clara desse mundo. O nosso mundo, ele não é um mundo à parte, não é aqui a Terra e aqui é o umbral, por exemplo. Eu tô olhando lá para toda hora porque deu problema na gravação, eu tô olhando para ver se não dá problema. O que faz é com que esse plano aqui, ele suporte tanto a nossa existência quanto a existência no umbral. Por isso que quando a nossa consciência vacila, sabe? Quando o nosso pensamento acaba se rebaixando, às vezes por dor, às vezes por raiva, ressentimento, ou às vezes até aquele sentimento de obsessão, a gente acaba entrando em sintonia nesse mesmo plano com esse outro campo, que é um campo que a gente denomina como um campo umbralino. E isso acaba refletindo nos nossos sintomas emocionais, às vezes até mesmo na nossa capacidade espiritual. E com essa capacidade espiritual afetada, o problema é que aí a gente começa a ser atingido também fisiologicamente, biologicamente falando. Agora vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para você uma animação que fizeram a respeito de morri e fui para o umbral. Vamos ver aqui mais ou menos como que é, porque eu também ainda não assisti. Onde eu estou? Você morreu. Eu te avisei quando estava na Terra. Você deveria ter feito diferente. Não foi por falta de aviso. Queremos ajudar vocês. Interessante, né? Muito interessante, muito bom ter agora essas inteligências artificiais e essas pessoas que estão aqui dedicadas, porque também não é fácil você criar esse tipo de conteúdo. Muito agregador, gratidão. Sabendo mais ou menos o que é umbral, vamos saber de onde que veio esse termo. Ele veio da Umbanda, porque eu sou da Umbanda, né? E não, o termo umbral é um conceito que foi trazido, essa é a palavra certa, trazido para cá pelo espiritismo, principalmente pelo kardecismo. Nas origens, nas fontes que eu vi, é pelo kardecismo brasileiro. Não sei se existe alguma diferença entre o kardecismo europeu, enfim, não é da minha ossada, não me aprofundei. O termo umbral, ele aparece principalmente com um destaque muito grande no livro Nosso Lar, que foi um livro de 1944, que foi psicografado por Chico Xavier, né? Uma grande referência aí, mediúnica, que a gente tem até mesmo da Umbanda, até mesmo para quem é da Umbanda. E esse livro foi psicografado pelo espírito André Luiz, o mentor espiritual do Chico Xavier nessa existência. Nessa obra, o umbral, ele é descrito como uma região de sofrimento onde ficam espíritos que estão em desequilíbrio. Às vezes esse desequilíbrio pode ser moral, né? E esse desequilíbrio, ele é corrigido nessa zona antes dele ir para uma colônia espiritual que é mais evoluída, como, por exemplo, o próprio Nosso Lar, segundo a visão kardecista que foi implantada por Chico Xavier. Já na Umbanda, o termo umbral, ele foi abraçado.
E ele também é usado, mas a gente tem uma concepção um pouco diferente, tá? Dentro da Umbanda, a gente entende o umbral como uma dimensão de baixa vibração. E nessa dimensão, ela influencia tanto no mundo dos desencarnados, quanto no mundo das pessoas que estão vivas aqui na Terra. As pessoas que têm a sintonia com a vibração que vem dessa zona umbralina. Muitas vezes, elas são associadas às regiões onde os Exus e as Pombagiras principalmente trabalham. E os Exus e Pombagiras trabalham nesses locais para trazer resgatar espíritos que estão em sofrimento e encaminhar esses espíritos também. Por que que a gente então compreende dentro da Umbanda que o umbral é aqui? Porque Exu e Pombagira, a gente percebe na nossa vivência que eles estão sempre perto da gente. E se os Exus trabalham no umbral e eles estão sempre perto da gente, isso quer dizer que nós estamos no umbral, tá? Então, por isso que a gente tem essa percepção. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do inferno, que é do catolicismo, da Bíblia, que existe essa grande confusão a respeito de umbral, inferno, é tudo a mesma coisa. Já o inferno, no cristianismo, e até mesmo na religião evangélica, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, ele é descrito como um lugar onde é feita uma condenação eterna. Tá? Um lugar que é reservado para as almas que rejeitaram Deus e que vivem sempre no pecado. Então, é como se fosse aquela questão, o juízo final, aquele lugar onde você nunca consegue sair. Também existem outras simbologias a respeito do inferno, como se ele tivesse um fogo eterno, tivesse dor, trevas e uma separação definitiva de Deus. A partir do momento que você foi para o inferno, você não consegue mais sair de lá e não consegue mais encontrar Deus. Lá também não existe assim um prazo para você sair de lá. É como se falasse que para lá é o destino final de quem não cumpriu o que estava escrito na Bíblia. Por isso, o inferno é um final sem volta em algumas religiões. Mas na Umbanda, o umbral é um lugar onde você vai ter o quê? Aprendizado, onde você vai ter o resgate de uma jornada espiritual na tua vida, onde você vai ter uma oportunidade de aprendizado. Por isso que são locais diferentes. Na Umbanda, o que a gente chama de inferno, que é equivalente ao inferno pra gente, é o umbral. Mas o umbral não é um ponto final. Apesar do umbral, muitas vezes, pra gente, na nossa percepção, acabar parecendo ser um lugar onde você fica eternamente, né? A percepção de tempo lá é diferente, mas isso eu vou abordar nos próximos tópicos que eu vou trazer aqui pra você. Já aproveitando o gancho, você sabia que no umbral o tempo simplesmente não existe? No umbral, a gente tem uma percepção completamente diferente do que aqui. Lá, por exemplo, não tem dia e não tem noite. Então a gente fica perdido no tempo. E o problema é que isso acaba adoecendo a mente. A gente tem que estar com a nossa mente muito forte para poder suportar uma vibração do umbral, porque isso é realmente muito estarrecedor para a nossa mente e a gente pode ter a nossa mente prejudicada mesmo quando a gente está em espírito por lá. A única sensação que a gente tem é como se a gente estivesse simplesmente existindo, uma sensação de que eu ainda existo, de que eu ainda sinto dor, mas você não consegue ter a percepção do tempo. Então parece um tempo infinito. E quanto mais pesado o nosso pensamento, a nossa consciência, mais pesado e mais lento vai parecer o tempo que a gente permanece lá dentro do umbral. Então, para quem está sofrendo, isso vai parecer uma eternidade. A pessoa vai ficar lá sofrendo e sentindo aquela dor constantemente. Você já parou para pensar o quanto isso pode parecer completamente enlouquecedor? Por isso que quando a gente começa a despertar, a nossa alma começa a despertar, a nossa consciência começa a se estruturar, essa percepção de tempo no umbral muda. Ela começa a ser uma percepção de o tempo aqui passa muito rápido. Então, assim, o tempo dentro do umbral, ele não é que nem aqui. Ele não é que nem o relógio, mas o avanço espiritual da consciência é extremamente elevado nessa atmosfera. O umbral não é que nem o inferno, lá não tem fogo eterno, mas só que lá o ambiente é extremamente desafiador, assustador e realmente eu acho que eu não recomendo esse lugar para ninguém. O umbral, ele é descrito na espiritualidade, dentro da Umbanda, como uma região muito densa e muito pesada. Isso quer dizer que por lá tem energias de medo absoluto. É um ambiente sombrio, que não tem luz, que é muito escuro, que existe muita névoa.
Até existem algumas vegetações, mas são poucas. Existe água também, mas é pouca água. E o que muitas pessoas não sabem é que mesmo a gente estando lá em espírito, a gente sente fome, a gente sente frio, a gente sente sede. E aí começa essa desestruturação da nossa mente. Muitas vezes eles descrevem o umbral como regiões que parecem assim, desertos escuros e sombrios. Não tem luz do sol. É como se fosse um pântano, um lugar assim que só tem coisas que remetem pra gente em destruição. Mas o que a gente tem que compreender é que o umbral não é um castigo. O umbral é um reflexo vibracional do que a nossa alma carrega dentro dela. Por isso que a gente precisa trabalhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz enquanto está em vida, para a gente estar preparado psicologicamente, emocionalmente e consciencialmente para o umbral. Você sabia que no umbral existem espécies de cidades? Pois é, eu vou falar para você aqui. Dentro do umbral, muitos espíritos acabam se agrupando. Esses agrupamentos, eles vêm muito por afinidade vibratória. E por conta dessa afinidade, eles acabam construindo espécies de cidades e civilizações que acabam lembrando até os centros principais que tem aqui na Terra. Lá tem casa, lá tem rua, lá tem prédio, mas só que todas essas construções, por assim dizer, elas são moldadas pela energia dos espíritos que estão vivendo lá. Como é um ambiente de sofrimento, esse grupo acaba criando com a sua realidade esses ambientes que acabam parecendo mais hostis, acabam parecendo mais nebulosos, são ambientes mais obscuros e geralmente as construções que tem lá são construções que remetem a lugares que parece que estão na beira do caos, lugares que estão extremamente abandonados e que estão realmente largados, desleixados. E com isso a gente aprende que o umbral, ele mostra que até no além, a nossa mente, ela é aquela que cria a nossa realidade e que, como lá como exemplo, cria exatamente o nosso mundo. Inclusive, eu tenho um trecho aqui de um vídeo do Tex-Tex que eles falam a respeito das cidades no umbral. Por ser um ponto bem ilustrativo, acho interessante de agregar esse conteúdo aqui. Inclusive, se você quiser, é só você seguir o @outras dimensões lá no Teco Teco. As cidades do umbral não são feitas de matéria como as da Terra. Tudo ali é moldado pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos que habitam nesse plano, o que significa que as construções, as ruas e até o clima refletem o estado mental e emocional de seus moradores. O medo, o ódio, o desespero e a culpa criam construções sombrias, ruas decadentes e um ambiente denso, opressor e triste. Em muitas regiões, o cenário é sombrio e desolador. As edificações parecem desgastadas e frágeis, como se estivessem sempre à beira do colapso. O céu, quase sempre nublado, dá um tom ainda mais denso ao ambiente. Os habitantes dessas cidades vivem em um estado de sofrimento, muitas vezes presos às suas próprias dores e vícios terrenos. As construções são estranhas, algumas lembram os edifícios da Terra, mas parecem corroídas, como se estivessem sempre em estado de destruição. Muitas casas e prédios estão em ruínas, refletindo a angústia e o sofrimento daqueles que nelas vivem. Algumas dessas moradias foram erguidas por espíritos que ainda tentam se apegar ao que conheciam no plano terreno. Mas com o tempo, acabam se deteriorando pela densidade energética do umbral. O governo dessas cidades é mantido por espíritos dominadores que exercem seu poder sobre os mais fracos. Muitos foram líderes autoritários na Terra e continuam impondo sua vontade, controlando aqueles que se deixam levar pelo medo. Há uma organização, mas não baseada em justiça, e sim no poder e na submissão. Mas nem todas as áreas do umbral são assim. Existem lugares onde há tentativas de melhoria, regiões onde espíritos mais conscientes trabalham para regenerar. Nesses pontos, as construções são um pouco mais organizadas e há postos de socorro para acolher estes espíritos. Essas áreas funcionam como escolas espirituais, ensinando aqueles que desejam evoluir
e deixando claro que o umbral não é apenas um local de sofrimento, mas também de aprendizado. O umbral não é um castigo de Deus. Ninguém é enviado para lá por punição divina, mas sim é atraído por vibrações do próprio estado mental. À medida que a consciência desperta e a vibração se eleva, o ambiente ao redor também começa a se transformar, permitindo a saída desse estado e a busca por um novo caminho. Existe um lugar no umbral que dá arrepio em todo mundo e ele é conhecido como Vale dos Suicidas. Esse lugar é uma região para os espíritos que acabaram tirando a própria vida. E eles ficam numa espécie de repetição, de eco da dor que eles causaram neles mesmos e também em outras pessoas. Mas só que, geralmente, nesses ambientes, eles não estão sozinhos. Nesses ambientes vão muitos espíritos de luz que vão para tentar ajudar esses espíritos a conseguirem recuperar a consciência deles e assim conseguirem direcionar a sua existência. E também existem outros núcleos lá no umbral. Núcleos que são direcionados para vícios, para alcoolismo, para drogas e também até para outros tipos de energia, como um ódio muito profundo. No umbral não existe dor definitiva. Sempre existe algum espírito estendendo a mão para tentar te resgatar, te ajudar a sair dali. Isso que difere bastante também do que a gente compreende como inferno. Nem todo espírito que tá no umbral tá perdido, tá sozinho e é um coitadinho. Muitos deles se juntam para se vingar. É que nem uma formação de uma quadrilha. É uma gangue. Eles se juntam, só que são gangues espirituais e por isso que elas são muito mais perigosas. Para você ter uma noção, eles conseguem capturar, controlar e escravizar outros espíritos que estão lá perdidos, para eles poderem sugar, roubar as suas energias. É quase que um quiumba. E com isso eles criam zonas de extremo perigo, mesmo sendo lá no umbral, que são zonas muito carregadas de terror, de medo, de ódio. E eles justamente buscam esse tipo de energia, de terror, medo, para poder sustentar a vibração desse agrupamento, para que eles possam roubar cada vez mais a energia de outros espíritos mais fragilizados. E não se engana não, viu? Esses espíritos fragilizados pode ser eu ou você, mesmo a gente estando vivo aqui. Mas até mesmo nesses lugares que são mais sombrios, a gente sabe que tem muitos espíritos que conseguem chegar lá para conseguir resgatar esses espíritos que acabam sendo aprisionados por essas esferas um pouco mais densas que existem no umbral. Você sabia que mesmo no meio do umbral existem alguns hospitais para recuperar espíritos que estão lá em sofrimento? Isso é massa, né? Esses locais são chamados de postos de socorro. E sabe que não é só espíritos? Muitos médiuns que estão aqui vivos na Terra conseguem se desdobrar e ir para esses postos para poder resgatar espíritos que estão necessitados. Ali tem muitos espíritos missionários que trabalham ali dia, noite, incansavelmente, porque lá não existe tempo. Então eles não dormem, eles só trabalham, ficam ali nessa missão de poder curar, resgatar e trazer essas almas que estão em um sofrimento absoluto. E até almas que foram escravizadas. E depois que eles conseguem resgatar essas entidades, eles encaminham elas para colônias de recuperação, para que esses espíritos possam ter uma nova jornada, uma nova oportunidade e até mesmo viver no mundo espiritual com humanidade, né? Para poder explicar melhor. Porque até no umbral tem muita compaixão, tem muitos espíritos que vão lá porque eles precisam abrir esses caminhos, porque eles têm muita esperança de que tudo pode ser melhor. O umbral não é o inferno. O umbral não é um lugar para punição. Ninguém vai para o umbral para ser punido. O que no catolicismo se acredita, né? O inferno é um lugar para você ser punido. O umbral, ele é uma consciência natural de uma sintonia vibracional. Cada alma que chega no umbral, ela é atraída para onde a energia dela mesma se conecta. E isso não é para sempre. As pessoas conseguem mudar, elas aprendem e começam a ser diferentes. Por isso que o umbral não é o inferno. O umbral não é um castigo eterno, mas ele é um processo de purificação, um processo de aprendizado para aquele espírito. E eu ainda falaria mais, eu diria que é um lugar onde a gente tem oportunidade de ver o que a gente fez de errado e de aprender com aquela dor que a gente proporcionou. O umbral, por isso, ele não é um castigo, ele é uma oportunidade de transformação. No umbral, ninguém fica preso para sempre. Sempre é possível sair do umbral. Tem algumas pessoas que conseguem sair mais cedo e outras que saem só mais tarde. Mas
O despertar, ele sempre vem a partir da consciência. Tem que ter humildade, tem que ter arrependimento e tem que mudar de verdade lá no fundo, lá dentro. O tempo de permanência dentro do umbral sempre vai variar, mas sempre existe, assim, uma chance para a pessoa poder sair rapidamente. Eu já vi vários relatos de pessoas que afirmaram que conseguiram sair rapidamente. Sim, relatos de espíritos. No umbral, a porta ela nunca está trancada, ela nunca está fechada. É a nossa própria consciência que é a chave para abrir a porta e você conseguir sair de lá. Então, você sabia que o umbral era assim, tão diferente do inferno? Você sabia dessas diferenças entre o inferno e o umbral? Conhecia essa filosofia? E para você, qual que faz mais sentido, o inferno ou umbral? Deixa aqui embaixo nos comentários. E ó, não esquece de me seguir nas redes sociais. O meu @ é Pérola Iemanjá em todas elas. E acessa a minha loja para adquirir os nossos acessórios, que não são apenas acessórios de beleza, são acessórios de sedução, são acessórios de proteção, são acessórios de Maria Padilha. Guia cruzada, e você também pode entrar no Caminhos do Axé para você se aproximar do seu Exu, da sua pombagira, do seu preto velho, da sua trindade espiritual e assim poder estruturar a sua vida no campo espiritual para que ela se organize no campo material. Então, vem comigo nessa jornada. Em tudo aqui no link da descrição, é o Tudo Sobre Umbanda, é mais ou menos uma árvore de links, por lá você encontra todos esses assuntos que eu tô abordando aqui para você. Deixa o like, se inscreve, manda para quem gosta desse tipo de conteúdo e muito axé.